João e o vídeo de hoje é sobre o Anthurium andreano. Eu vou te dizer como eu cuido dessa planta de uma forma muito simples. Os Anthuriums são plantas que muitas vezes dispensam apresentações porque eles são bem conhecidos. Inclusive, para quem não conhece muito de planta, normalmente quando escuta falar de um Anthurium, ela já faz uma ligação e sabe que é essa planta. A verdade é que essa planta é bem popular e é muito cultivada pelas nossas avós, então ela tem uma memória afetiva e bem especial. Mas, ao invés dos Anthuriums tradicionais, mais antigos, que eram bem cultivados nas casas das nossas avós, que tinham uma coloração normalmente vermelha, branca ou laranja, atualmente eles foram ressignificados, foram aperfeiçoados pelo homem e existem diversas cores de Anthuriums. Tem cores como roxo, o rubro, tem outras cores mescladas, o Anthurium melancia, diversas cores e até mesmo formatos de folha. A verdade é que essa estrutura que parece uma flor, que é colorida, não é uma flor e sim é uma bráctea. Por isso, ela é uma folha modificada para chamar a atenção dos polinizadores na natureza. E a flor, na verdade, se concentra aqui nessa estrutura central dessa bráctea. Em geral, os Anthuriums são plantas fáceis de cuidar, porque elas são bem básicas e não exigem muita manutenção. O que essa planta gosta é de um ambiente de calor e de alta umidade, porque é uma planta de clima tropical, então é uma arácea para começar. Então por isso que ele tem essas folhas, né, bem finas, que são plantas tropicais. Então eles gostam de calor, de alta umidade e por isso é uma planta de meia sombra. É uma planta que pode ser cultivada naquele ambiente interno, mas é um ambiente bem iluminado. Esse meu, por exemplo, eu já tive alguns Anthuriums, então vamos lá, minha história no cultivo de Anthuriums. Já matei Anthuriums, isso acontece, é um processo de adaptação, de conhecimento da planta. Mas o que aconteceu é que quando eu tive os meus primeiros Anthuriums, há um tempo atrás, eu já tive o vermelho, o branco, que são mais conhecidos, e tive também o laranja. O que aconteceu é que eu cuidei deles dentro de casa, então eles ficavam na copa, colados na janela, mas não recebiam alta luminosidade. O que aconteceu é que eu acabei regando demais também, molhando muito, e eles apodreceram e morreram, gente. Então, cuidado com a rega dessa planta, principalmente. Ele até tolera um local mais sombreado, com baixa luminosidade, mas excesso de água ele não tolera e ele apodrece e morre. Foi isso que aconteceu comigo inicialmente, antes de ter esse Anthurium maravilhoso que eu já tenho há um bom tempo. Então, esse aqui é um cultivar, eu já vou te apresentar ele em detalhes. Então, vou te apresentar o meu Anthurium andreano em detalhes, gente, olha só. Então, como o Anthurium, ele tem essas folhas em formato de coração, né? E tem as flores, que na verdade essa estrutura colorida é uma bráctea, que é uma folha modificada para chamar a atenção dos polinizadores. E a flor, na verdade, é essa estrutura, tá vendo? Ó, sai até um pelinho nos dedos quando a gente pega nela, né? E essa, na verdade, é a flor. São várias florzinhas aqui nessa estrutura, tá? E aqui nesse caso é um Anthurium híbrido e esse aqui é o branco com rosa. Ele é lindo, gente, eu adoro, tá? E ele cresceu todo dessa forma aqui sob os meus cuidados, tá? Ele chegou aqui bem menor, bem pequeno e tá bem grande com várias flores. Ele fica sempre com muitas flores, então é bem legal. E as novas flores vão surgindo aqui, por exemplo, tá vendo? Ó? Então aqui é uma flor que tá vindo toda enroladinha, que aos poucos ela vai se abrindo até ficar totalmente aberta. Então, esse é um pouco do Anthurium andreano. Então, como eu ia dizendo, o Anthurium gosta de um local à meia sombra, bem iluminado, mas sem incidência de muita luz solar direta. Esse meu aqui eu cultivo na sacada, então ele recebe uma horinha de sol todos os dias pela manhã, que é um sol bem fraquinho e favorece o crescimento da planta, mas também a floração, porque planta que floresce, ela precisa de uma baixa luzinha, algumas horinhas de sol bem fraquinho para ela conseguir ter mais energia e liberação de hormônios para florescer. Então o solzinho da manhã ou do finalzinho da tarde é muito benéfico para essa planta e ajuda inclusive na floração. Então se você está aí com um Anthurium que não floresce muito e está meio adormecido, meio preguiçoso, ofereça um solzinho fraco que pode favorecer a floração dessa planta. A rega do Anthurium deve ser frequente, abundante, então quando for regar, molha com bastante água todo o substrato, faz uma hidratação correta na planta, molhando todas as raízes
e todo o substrato. Aí você espera alguns dias, não muitos dias, a terra dar uma leve secadinha, assim, mais ou menos, mas tem que estar sempre úmida, porque é uma planta que gosta de umidade, tá? Então mantenha as regas frequentes e abundantes e o substrato sempre úmido, sem encharcar, porque eu já te falei que eu perdi antúriums por excesso de água, né? Então vai por mim, que às vezes um pouquinho menos é melhor para essa planta. A adubação dessa planta não é tão necessária, mas é importante e pode ser feita de acordo com o adubo que você já usa nas suas outras plantas, porque é uma planta que está sempre crescendo, emitindo novas folhas e gerando também as flores. Então ela precisa de fornecimento de nutrientes para continuar fazendo todo esse processo funcionar. A adubação que eu faço por aqui é com o NPK 10-10-10. Essa é uma planta que floresce, então se você quiser pode intercalar um NPK 10-10-10, que favorece mais o crescimento das folhagens, com um NPK de floração, que pode ser um 9-45-15, por exemplo, e que vai favorecer muito a floração dessa planta, mas saiba que o solzinho da manhã já favorece muito esse processo. Aqui no meu caso, eu só uso o adubo NPK 10-10-10 para manutenção e não aplico adubo de floração, porque o solzinho já favorece a floração dele. Se você vai plantar, replantar ou fazer novas mudas do seu antúrio, use um substrato à base de terra vegetal rico em matéria orgânica. Inclusive pode misturar talvez um pouquinho de fibra de coco ou de outros materiais orgânicos, porque essa planta gosta desse substrato bem rico em matéria orgânica e ele favorece muito o crescimento dela. Então sempre que eu replanto por aqui, eu uso uma mistura de metade de terra ou de a terra do quintal ou de substrato comprado, com um pouquinho de alguma matéria orgânica ou uma fibra de coco, casca de pinos, ou até mesmo um carvão bem trituradinho, sabe? E até mesmo um pouquinho de esfagno, bem pouquinho, favorece muito o substrato para essa planta. A maneira mais simples de gerar novas mudas do Anthurium andreanum é separando essas touceiras. Touceira é isso aqui, ó, essa estrutura que tem as folhas e também as flores, ela vai crescendo cada vez mais. Normalmente os vasos que são comercializados, eles vêm com 2 mudas ou mais às vezes, tá? Aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então a gente pode separar nesse caso e plantar em vasos individuais separados e aí a gente tem novas mudas. Essa é a maneira mais simples de gerar mudas dessa planta. E além do Anthurium andreanum, que é bem conhecido, tem uma outra espécie de Anthurium entre diversas outras existentes, que é o Anthurium clarinervium, que é o meu xodó essa planta, gente. Essa aqui eu recebi da Floricultura Nosso Planeta Flora, que vocês já sabem, quem me acompanha já viu essa planta por aqui. Tem inclusive o vídeo do unboxing dela e o Planeta Flora envia as plantas para todo o Brasil com as embalagens personalizadas, feitas de acordo com o tamanho de cada planta. Então se você quer conhecer esse vídeo, eu vou deixar o link dele para você aqui no card, para que você veja assim que você terminar esse vídeo. Então o Anthurium clarinervium, diferente do Anthurium andreanum, que tem essas brácteas coloridas, esse aqui é mais utilizado pela beleza das suas folhagens, porque ele tem essas folhas em formato de coração bem lindo e tem essas nervuras centrais bem delineadas e bem clarinhas, fazendo jus ao seu nome, Anthurium clarinervium. Então é uma planta bem linda, bem especial. Ele está emitindo essa folha nova que está crescendo bastante. Eu estou bem feliz, bem animado. Então é uma planta que eu adoro. E aqui, por exemplo, é uma inflorescência, ó. E aqui no final dessa haste, inclusive, podem surgir sementes e frutos. Então é bem interessante. Se você quer um Anthurium como esse, vou deixar para você os endereços das redes sociais da Floricultura Nosso Planeta Flora aqui na descrição desse vídeo, para que você entre em contato e conheça o Instagram e o trabalho maravilhoso deles. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer o Anthurium andreanum, essa planta tão especial e tão colorida que deixa os nossos ambientes mais alegres e mais vibrantes. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e inscreva-se no canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, também ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando eu postar novos vídeos e várias novidades para você aqui no meu canal.